E aí, vamos lá? Então, além do poder normativo e do poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é, antes de mais nada, um poder sancionatório. Sempre que você pensar no poder disciplinar, vai pensar no poder de aplicação de sanções, num poder de aplicação de penalidade. O poder disciplinar, ele é, antes de mais nada, um poder sancionatório, um poder punitivo, tá? A ideia é que você vincule o poder disciplinar à aplicação de penalidade. Esse poder disciplinar é o poder que a administração tem de aplicação de penalidade, o poder de aplicação de sanção, o poder punitivo da administração. Mas nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é um poder de aplicação de penalidade, mas nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. Por quê? A gente vai entender que o poder disciplinar é o poder que a administração tem de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração. Então, quando você pensa no poder disciplinar, você pensa no poder que a administração pública tem de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração pública. Aqueles que têm vínculo especial com a administração ficam submetidos ao poder disciplinar da administração. Então, a ideia é de que esse poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração. Aqueles que têm um vínculo especial com a administração ficam submetidos a esse poder disciplinar. Então, imagine que você estacionou o carro em um local proibido, tomou uma multa. Multa é penalidade? Claro, não é doce, é penalidade. É poder disciplinar? Não. Você tomou uma multa, então você descumpriu uma norma geral que dizia que naquela rua ninguém poderia estacionar. Isso nada tem a ver com o poder disciplinar. Daqui a 2 minutinhos a gente vai entender que se trata de poder de polícia, mas de antemão, você enxerga que não há poder disciplinar, porque não existe vínculos especiais. Você desrespeitou uma norma geral que proibia o estacionamento naquele local. Então, quando você desrespeitou a norma geral, você sofreu uma penalidade que nada tem a ver com poder disciplinar. Seria diferente se você tivesse tomado uma multa porque você celebrou um contrato com a administração e desrespeitou alguma determinação contratual. Ou, se você tivesse sofrido uma penalidade de suspensão, você é servidor público, porque aí existem vínculos especiais, seja o vínculo contratual, seja o vínculo funcional, hierárquico. Esses vínculos especiais justificam a aplicação de pena. Então, quando eu falo do poder disciplinar, esse vínculo especial que justifica a aplicação da sanção, ele pode ser o vínculo hierárquico, né? Então, a própria hierarquia, o vínculo funcional, as sanções aplicadas a servidores decorrem do poder disciplinar, porque se baseiam, né, no vínculo especial, que é o vínculo hierárquico, o vínculo funcional. Também, esse poder disciplinar pode decorrer de um vínculo especial contratual, um contrato administrativo. Então, as penalidades aplicadas pela administração ao particular contratado pelo descumprimento contratual decorre do poder disciplinar, porque aqui também existe um vínculo especial que é o vínculo contratual. O contrato administrativo celebrado entre a administração e o particular é um vínculo especial que justifica a aplicação da pena. Então, o raciocínio é que para estar configurado o poder disciplinar, eu preciso verificar a existência de um vínculo especial. Um vínculo especial que justifique a aplicação dessa penalidade. Isso é poder disciplinar, tá? Pessoal, na prova tem uma doutrina, um conceito básico doutrinário que diz que o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades àqueles que estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Então, é o poder de aplicar penalidade àquele que esteja sujeito à disciplina interna da administração. E aí, está sujeito à disciplina interna da administração aquele que tem vínculo especial. O vínculo especial, ele justifica essa possibilidade de aplicação de penalidade, a existência desse poder disciplinar, tá? Por fim, o último poder que eu queria conversar com vocês é o mais importante para fins de prova, é o poder de polícia. E aí, quando eu falo de poder de polícia, a primeira questão
é que eu não estou falando da polícia judiciária, tá? A polícia judiciária é a polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Então, sempre que você pensar na polícia judiciária, vai pensar numa polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos penais. Isso é a polícia judiciária. É a polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. A ideia da polícia judiciária é essa. É o poder que a administração tem de prevenir e reprimir a prática de ilícitos penais. Isso a gente vai chamar de polícia judiciária. É matéria de estudo do processo penal. Ela é sempre exercida por corporações especializadas e ela é matéria de estudo do processo penal. Então a Aninha vai chegar aqui para estudar processo penal com vocês e vai lhe explicar tudo acerca da polícia judiciária, né? Essa polícia de prevenção, de repressão à prática de ilícitos criminais. Essa polícia judiciária, ela vai embasar, vai ser embasada no processo penal. Então, inquéritos policiais e tudo mais. O que me interessa é o que a gente chama de polícia administrativa. A polícia administrativa é tema de estudo da nossa matéria. E o artigo 78 do Código Tributário Nacional traz para a gente o conceito dessa polícia administrativa, que é o conceito que a doutrina administrativa também adota. E diz que o poder de polícia é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Então, quando você pensar no poder de polícia, vai pensar, claro, polícia administrativa, vai pensar no poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais, de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Isso é o que a gente vai chamar de polícia administrativa, o poder dado à administração de limitar e restringir liberdades individuais e o uso da propriedade para atender ao interesse da coletividade. Nada mais do que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na busca do interesse público, o Estado limita e condiciona o exercício de liberdades e também o uso da propriedade. Exemplos. Vamos lá. Minha mãe me disse: meu filho, acabei de pintar meu muro todo de telha. Telha é uma cor, também não sabia não. Acabei de pintar meu muro todo de telha e o município colocou uma plaquinha aqui, né? Alameda das Acácias, toma uma providência que você é procurador. Mas mãe, colocaram a plaquinha para localizar as pessoas. Meu filho, cada um que compre a sua bússola para se localizar. O muro é meu. Bússola é antigo, né? Minha mãe é antiga. Enfim, ela não tem razão. Porque o Estado está limitando o uso da propriedade dela, e no caso aqui uma limitação mínima, para garantir o interesse das pessoas de localização, identificação do nome da rua. Ou seja, é o Estado limitando e condicionando o uso da propriedade na busca do interesse público. Ou então, aqui em Salvador, a gente deu o exemplo, eu disse, quem mora na beira-mar só pode construir 8 andares. Em João Pessoa, ainda menos, o gabarito de prédio lá é 4. Quem mora na beira-mar em João Pessoa só pode construir 4 andares. Você vai dizer, mas eu tenho 5 filhos, quero fazer um andar para cada um. Se mude. Ali, só 4. A casa é sua, o dinheiro é seu, o interesse é seu, mas você só pode construir 4 andares. Porque para garantir a ventilação da cidade, para garantir o interesse de toda a coletividade, o Estado limita e condiciona o uso da sua propriedade privada. Então, para construir ou reformar na sua casa com o seu dinheiro, você precisa respeitar essa regra. Eu digo mais, não precisa ser em João Pessoa nem em Salvador. Se você quiser construir ou reformar na sua casa com o seu dinheiro, você depende de uma licença para reforma ou construção. Você vai dizer, mas a casa é minha. Pois é, mas o Estado vai verificar se a sua reforma ou construção não viola direito de vizinhança, respeita as regras do plano diretor, enfim. Para construir ou reformar na sua casa com o seu dinheiro, você depende de uma licença da administração pública. Isso é poder de polícia da administração. Ela te exigir uma licença para você construir ou reformar no seu terreno, na sua propriedade. Ela limita o uso da sua propriedade. Liberdades também. Você quer fazer uma passeata? Você pode. Liberdade de expressão, liberdade de associação, mas se a passeata for tumultuosa, o Estado vai lá e dissolve, né? Você quer abrir um restaurante?
você pode. É livre a todos o exercício de qualquer ofício ou profissão. Mas, se você começa a vender comida vencida, o Estado vai lá e fecha a vigilância sanitária, né? Enfim, é o Estado limitando o exercício de liberdades também, em todas as atividades, seja meio ambiente, ordem econômica, seja no direito do consumidor, né? O Estado limita o exercício de liberdades individuais na busca do interesse público. Pessoal, meu avô dizia, sabe o quê? Eu não paro em sinal vermelho, porque eu tenho o direito de ir e vir. E eu te pergunto, eu achava o máximo, né? Puxa, como é que as outras pessoas não param para pensar nisso? Meu avô é mais esperto do que os outros, conclusão que eu cheguei. Claro que não. Ele tem liberdade de ir e vir? Claro, mas a liberdade de locomoção dele vai ser limitada para garantir o ir e vir de todos, porque se tiver tudo verde para todo mundo se bate. Ninguém nem vai e nem vem. Então o Estado, para limitar e condicionar o exercício de liberdade de locomoção, ele cria regras de trânsito. Isso é feito para adequar o seu direito de locomoção, o seu direito de ir e vir, ao interesse de todo o resto da sociedade, para que todos possam exercer o seu direito sem que um atrapalhe o direito do outro. Isso é poder de polícia, tá? É exatamente esse poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Isso é o que nós vamos chamar de polícia administrativa. E aí, pessoal, por todos os exemplos que eu dei, o que eu vou falar aqui agora vai ficar fácil, mas eu vou falar para você deixar organizado no caderno. Comece colocando para mim que o poder de polícia é enxergado de forma ampla, porque é assim que a gente vai enxergar. Esse poder de polícia pode se manifestar por meio de normas gerais ou por meio de atos individuais. Então, nós temos normas gerais decorrentes do poder de polícia. Não estacione, né? Não faça isso. A ideia é de que esse poder de polícia pode se manifestar por normas gerais. Quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. São normas gerais que decorrem do exercício do poder de polícia. Mas também o poder de polícia se manifesta por atos individuais e concretos, né? Uma multa, uma licença, um embargo de obra. São atos concretos, atos individuais que decorrem do poder de polícia. Então, para começar, esse poder de polícia pode se manifestar por normas gerais ou por atos individuais. Também, o poder de polícia se manifesta por atos preventivos e ele se manifesta por atos repressivos. Então, uma licença para construir é um ato preventivo decorrente do poder de polícia. Mas um embargo de obra, uma multa, já é uma atuação repressiva. Então, esse poder de polícia se manifesta por atos preventivos, como licenças, autorizações, mas também se manifesta por atos repressivos. Uma multa, um embargo de obra, a demolição de um prédio, já é um ato repressivo que decorre desse poder de polícia administrativo. Então, se manifesta por normas gerais ou atos individuais, se manifesta por atos preventivos ou repressivos decorrentes dessa atividade de polícia, e também o poder de polícia pode se manifestar por atos vinculados ou por atos discricionários. Aqui, eu quero que você tome cuidado com um detalhe. A discricionariedade é uma característica do poder de polícia, tá? Então, uma das características, um dos atributos do poder de polícia é justamente a discricionariedade. A discricionariedade é tratada como característica, como atributo do poder de polícia. A ideia é de que os atos de polícia, a princípio, são discricionários. Então, temos essa discricionariedade como atributo, como característica presente nos atos de polícia, tá? Mas se a prova lhe disser que todo ato de polícia é discricionário, não marque não. Então, se na questão lhe disser, são atributos do poder de polícia, discricionariedade, pode marcar. Se a prova lhe disser, todo ato de polícia é discricionário, você não marca. Por exemplo, a licença para construir é um ato vinculado decorrente do poder de polícia. Se você cumprir todos os requisitos estabelecidos em lei,
tem direito a construir. A casa é sua. Então, essa licença é um ato vinculado. A lei estabelece critérios objetivos e se você cumpre esses critérios objetivos, você tem direito a construir na sua casa com o seu dinheiro. Trata-se de o poder de polícia enxergado de forma vinculada. Então, a ideia é de que a discricionariedade é uma característica, mas nem todo ato de polícia é discricionário. Existem atos vinculados decorrentes do poder de polícia também. Por isso, o poder de polícia se manifesta por atos discricionários e o poder de polícia se manifesta por atos discricionários, ou vinculados. A discricionariedade, repito, é um atributo, é uma característica do poder de polícia. A princípio, como característica do poder de polícia, nós temos a discricionariedade. Além da discricionariedade, temos outras características. Põe aí para mim. O poder de polícia também, além do atributo da discricionariedade, possui o atributo da imperatividade. A imperatividade, pessoal, nada mais é do que o poder que a administração tem de impor obrigações ao particular unilateralmente. Imperatividade é isso. É o poder que a administração possui de impor obrigações ao particular de forma unilateral. Sempre que você pensar na imperatividade, vai pensar que a administração tem o poder de impor obrigações ao particular, independentemente da concordância desse particular. Então, não estacione. Não é um acordo. Não estacione. É mesmo, está muito cheio. Não. É uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final. Então, a administração, ela impõe uma obrigação ao particular unilateralmente. Isso é imperatividade. A ideia é de que a administração, para exigir a atividade de polícia, ela não depende da concordância do particular. A administração pública, por meio dessa atividade de polícia, ela tem o poder de impor obrigações ao particular unilateralmente. Então, a imperatividade é isso. É o poder que a administração tem de impor obrigações unilateralmente ao particular, independentemente da concordância desse particular. Então, não estacione e ponto final. E se você estacionar, multa, né? A multa é o poder que a administração tem de se valer de meios indiretos de coerção. Isso, meios indiretos, porque pelo menos por enquanto ele não está rebocando seu carro. Ele está te aplicando uma multa para que você se sinta coagido a tirar o carro dali. Então, o Estado, ele tem essa possibilidade de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato de polícia. Então, ele disse não estacione, você estacionou, ele aplicou uma multa. A multa é exatamente a possibilidade que a administração vai ter de se valer de meios indiretos de coerção. Claro, em virtude dessa multa, você se sente coagido a obedecer o ato. Alguém vai dizer, querido, estacione ali. E você vai dizer, eu não, que eu não quero tomar uma multa, né? Então você acaba se sentindo obrigado a obedecer aquele ato. Você não tem outra opção. Na verdade, a administração impõe a multa como uma forma de coagir esse particular. O cidadão, ele vai obedecer o ato sob pena de multa. Então, é o Estado se valendo de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato. Essa possibilidade que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção, nós vamos chamar de atributo da coercibilidade. Então, a coercibilidade ou a coercitividade, também atributo do poder de polícia, é o poder que a administração tem de se valer de meios indiretos de coerção, como forma de fazer com que o particular se sinta obrigado a obedecer esse ato. Então, a coercibilidade é isso. É o poder dado à administração pública de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento desse ato de polícia, tá? Pessoal, imagine, no entanto, porque aqui você entendeu que o Estado se vale de meios indiretos e faz com que o particular se sinta obrigado, né? No momento que ele tomou uma multa, ele aprende a lição, como a gente fala. Então ele não vai estacionar de novo, e o Estado não fez nada, ele simplesmente fez com que o sujeito se sentisse coagido a obedecer aquele ato. Agora imagine que o sujeito, o particular, ele não estacionou em local proibido, ele estacionou na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Adianta aplicar uma multa e esperar você tirar o carro? Não.
no momento que a situação que eu acabei de falar acontece, ao invés de te aplicar uma multa, o Estado vai lá e reboca o seu carro. E quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo, a administração, o administrador, né? O Estado, quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Agora, ele está se valendo de meios diretos de execução do ato. Então, no momento que ele reboca o seu carro, ele executa o ato diretamente. Exatamente. O raciocínio é de que, nesses casos, o Estado se vale de meios diretos de execução. Você vai dizer assim, puxa, não sabia que era a frente de um hospital. Quer que eu tire o carro? Ele vai dizer, não precisa não, meu querido. Eu já tirei, né? O Estado vai lá e executa o ato diretamente, no lugar do particular. Ou seja, ele não depende mais da atuação do particular. O próprio Estado executou o ato diretamente. Esse poder que a administração pública tem de se valer de meios diretos de execução, de executar o ato diretamente, sem precisar ir ao judiciário. Preste atenção que a administração não vai propor uma ação judicial pedindo reboque. Não, ela executa o ato diretamente, administrativamente. Esse poder que ela tem de executar o ato diretamente, a gente vai chamar de atributo da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ou simplesmente executoriedade, é justamente esse poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução do ato. É o Estado executando o ato diretamente, sem precisar da atuação do particular e sem precisar de decisão judicial. Então, essa execução direta pelo Estado não depende de decisão judicial e também não depende da concordância ou atuação do particular. Isso é o Estado se valendo de meios diretos de execução, autoexecutoriedade ou executoriedade da atividade de polícia, tá? Mas, nem todo ato de polícia é autoexecutável. A doutrina costuma dizer que essa autoexecutoriedade decorre de lei. A lei pode prever o ato como autoexecutável, ou então ela decorre de uma situação de urgência, como foi o exemplo que eu dei aqui em sala para vocês, né? Estacionou o carro na frente de um hospital, é uma situação de urgência. Então é possível que essa autoexecutoriedade decorra de lei, e é possível que essa autoexecutoriedade decorra de uma situação emergencial. Nesses casos, haverá execução direta da atividade de polícia e administração. Não precisa ir ao judiciário e também não depende da atuação do particular para executar esse ato. Ok? Beleza. Vou te contar uma história. Olha que bacana. Historinha. Isso. No final da história, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante. Vamos lá. Para começar, eu quero que vocês saibam que a minha história começa na Lei 9649. A Lei 9649 é a lei que regulamenta os conselhos profissionais. Então, o CREA, o CRO, a OAB não. A OAB tem estatuto próprio, né? Você vai ter que aprender mais do que todo mundo esse diabo desse estatuto. Mas os demais conselhos profissionais são regulamentados pela Lei 9649. E aí, a Lei 9649, que regulamenta os conselhos profissionais, diz o seguinte: os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, os conselhos profissionais são particulares que prestam serviço público por delegação. É o que diz a lei. O STF, analisando essa lei por meio de uma ADI, a ADI 1717, ela não é nova não, ela é de 2005, se eu não me engano. Enfim, o STF, por meio da ADI 1717, chegou à seguinte conclusão: serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem, pelo menos majoritariamente, é o exercício do poder de polícia da administração. Então, na verdade, esses conselhos profissionais atuam no exercício do poder de polícia. Por quê? Eles limitam e condicionam o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público. Então, imagine que você passa, sei lá,
6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência, para exercer a função de médico, tem que ter uma licença do CRM, né? E eu digo mais, você está lá fazendo uma cirurgia, pega o nariz do sujeito e bota na testa. Ele representa o CRM e o CRM te suspende de clinicar. Você não pode exercer a sua liberdade profissional para evitar que você bote o nariz de todo mundo na testa. Então o Estado, restringindo a sua liberdade individual, sua liberdade profissional, atende ao interesse da coletividade. Nariz na testa, 3 drúxulos, né? Vamos dar um exemplo real. Em Brasília, o menino foi para o dentista arrancar um dente. O dentista arrancou tudo. Foi. A criança voltou para casa sem um dente. A família, obviamente, se sentiu prejudicada. Representou o CRO suspendeu o dentista de clinicar. Você não pode clinicar para evitar que você deixe todo mundo banguelo. Então o Estado, ele limitou o exercício da liberdade profissional do sujeito para atender ao interesse de toda a coletividade. Então o STF começou a concluir que os conselhos profissionais atuam, na verdade, na atividade de polícia da administração. E chegou à conclusão também que o poder de polícia é atividade típica de Estado e, por isso, não pode ser delegado a pessoa de direito privado. Por isso, os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia. A OAB não, repito, a OAB é particular. A OAB é uma exceção. Mas os demais conselhos profissionais, hoje, são entidades autárquicas. Como a autarquia é pessoa jurídica de direito público, então, ela pode exercer o poder de polícia regularmente. Ou seja, a ideia do poder de polícia exercido por conselhos profissionais hoje se baseia no fato de que eles são autarquias, pessoas de direito público, porque não se admite a delegação do poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado, tá? Vou te perguntar, colocar um radar e aplicar uma multa a quem extrapola o limite de velocidade é poder de polícia da administração? Claro, pode considerar sim. E aí eu te pergunto, então, a administração pode contratar uma empresa que vai colocar o radar, extrair as multas? Pode. Ela não está delegando o poder de polícia. Ela está delegando somente atividades materiais. Esses aspectos materiais, que são atividades materiais necessárias ao exercício do poder de polícia, podem ser delegados. Não se delega o poder de polícia em si, mas se admite a delegação dessas atividades materiais necessárias ao exercício do poder de polícia. Então, essa atividade material, essa pode ser delegada a particulares. Na verdade, a doutrina vem dizendo que o poder de polícia passa por 4 ciclos. Os ciclos de polícia são norma de polícia, né, ou restrição, não estacione, fiscalização de polícia, colocação do radar, consentimento de polícia, licença, permissão e sanção de polícia. Os atos de fiscalização e de consentimento são delegáveis, tá? De vez em quando cai em prova. A empresa cobra tudo, foi contratada para aplicar multa de trânsito. Pode? Não. A questão dizia que isso caiu na prova da OAB. A empresa cobra tudo, ela pode colocar os radares, mas ela não pode aplicar multa, julgar as multas. Isso é poder de polícia, tá? Só para fechar, anote aí, a Lei 9873 regulamenta que a administração pública tem um prazo prescricional de 5 anos para aplicação das sanções decorrentes da atividade de polícia. Então, prescreve em 5 anos o poder de aplicar penalidades decorrentes do poder de polícia. 5 anos contados da infração praticada ou, quando for uma infração continuada, da data em que ela cessar. Depois, é importante que você saiba que, instaurado o processo administrativo para a aplicação dessas penalidades, se esse processo ficar paralisado por 3 anos, ocorre prescrição intercorrente, mesmo que não tenham passado os 5, tá? Então, a princípio, 5 anos é o prazo para aplicação das sanções decorrentes do poder de polícia, mas se for instaurado o processo administrativo para aplicar a penalidade, e esse processo não for concluído em 3 anos, prescrição intercorrente. A não ser que a infração de polícia também seja ilícito penal. Nesse caso, se a infração de polícia também configurar um ilícito penal, ao invés de aplicar esses prazos, se aplica o prazo de prescrição do Código Penal.
Então, nesse caso, se a infração administrativa de polícia também for um crime, o prazo de prescrição da esfera penal será utilizado para a aplicação das sanções administrativas de polícia. Ok? Pessoal, até a próxima aula, a gente volta para seguir na nossa matéria, tá? Até a próxima.